Bom, pessoal, então boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite da nossa Escola de Olhos. Hoje a gente vai ter a apresentação. Hoje nós estamos na terceira aula da nossa nova etapa da escola, e o tema de hoje vai ser apresentado para a nossa colega Sonisley Machado. Ela é consultora da doTERRA, aromaterapeuta, e ela vai hoje bater um papo com a gente sobre as formas de utilização dos óleos essenciais. Sejam todos muito bem-vindos, espero que hoje a gente tenha uma excelente troca aí de experiência com a Sonisley. Sonisley, está com você, minha amiga. Assim, espero que eu possa passar aqui algum conhecimento pessoal, né? Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa escola. Nós estamos num movimento na nossa escola de olhos, que foi um movimento que começou pequenininho, e de repente a gente vem crescendo, tomando corpo, né? Um grupo aqui bem coeso e bem responsável, e cada vez mais a gente está crescendo e aprendendo, e a gente tem aqui o compromisso de não somente quando a gente aprender para a gente, mas de passar para as pessoas, né? Essa maravilha que a gente descobriu que são os óleos essenciais. Então, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre como é que a gente utiliza esses óleos essenciais. E antes disso, a gente vai fazer um preâmbulo, né? Para a gente se situar com relação aos óleos essenciais. Então, eu queria começar fazendo um pensamento aqui de um livro chamado Abrindo Portas Interiores, que fala que uma planta não resiste ao crescimento e às mudanças, simplesmente flui e desabrocha perfeitamente. Esse é um pensamento muito interessante, porque traz para a gente justamente a proposta dos óleos essenciais. É fazer com que a gente recupere, né, essa nossa forma natural de ser, né, e que, de repente, ao a gente voltar a esse equilíbrio, a esse bem-estar, nos permita que a gente possa realmente continuar o nosso desenvolvimento como ser humano. E aí a gente vê que os óleos essenciais, o que eles trazem para a gente como proposta? Fortalece os nossos órgãos e as nossas funções, porque eles agem como mecanismos de defesa do nosso corpo. Naturalmente, a gente tem esse processo de mecanismos de defesa, não somente na parte orgânica, como inclusive na parte psicológica também, só que principalmente na parte orgânica, né? A gente vive num mundo que nos exige de tantas coisas, que de repente fez a gente perder um pouco, né? Essa vivência que a gente tem, por exemplo, a planta faz parte da natureza. Então, de repente, infelizmente, no processo que a gente tem de civilização, de aculturamento, a gente, de repente, se distanciou um pouco, a ponto de, muitas das vezes, a gente se esquecer que faz parte da natureza. Então, o nosso organismo é uma máquina tão perfeita que ele já tem esse processo. E isso, os óleos essenciais, eles trazem justamente para isso, esse resgate, né, de que a gente possa fazer com que o nosso corpo volte, né, a essas propriedades, a esses mecanismos, né, para nos fortalecer e evitar que as coisas externas nos incomodem. Então, eles ajudam o nosso corpo a fazer o quê? O nosso próprio trabalho, restaurando a nossa vitalidade individual, porque vida é movimento e a gente precisa ter vida. O nosso corpo respirar, não é só o nosso nariz, o corpo respira, o corpo tem movimento, o corpo flui, como a gente falou da questão da planta, né? E os óleos essenciais, eles são considerados uma parte volátil das plantas. Tanto é que traz para a gente o quê? O aroma, né? E uma coisa muito interessante é a gente perceber que ele é a alma da planta. Vejam bem, se as plantas desenvolvem, né, todo um conjunto de substâncias para justamente estar presente, se preparar para todo vento, chuva, até a própria destruição que a gente faz, né? Nas florestas, por aí vai. Então, imagina a gente poder justamente se apropriar, né? Fazer de uma forma que a gente possa extrair da planta e trazer para a gente, para justamente trazer esse resgate interior, né? Para que a gente realmente tenha esse processo natural. E os óleos essenciais, eles têm uma propriedade terapêutica, né? Muito diferente das essências, porque as essências, elas têm apenas o aroma, elas são sintéticas, elas não são naturais e não têm uma propriedade terapêutica. É bem diferente, isso é uma das coisas que as pessoas pensam que óleo essencial é a mesma coisa que essência. Não é, são duas coisas bem diferentes, né? E elas atuam nos três grandes aspectos do nosso corpo, vamos dizer assim: o físico, emocional e o vibracional, ou energético, né? E para quem
curte e gosta, né, a gente tem também essa possibilidade. Então, é algo que atua no completo, porque, na verdade, o corpo é muito mais do que essa coisa física, né? A gente pensa que é só isso, não é. A gente tem várias outras propriedades em nossa volta, em nosso redor, a gente percebe isso no dia a dia, no nosso processo de vida. E uma coisa muito interessante que a gente percebe também, a gente está aprendendo, vendo, sentindo, experienciando isso a cada dia, que é um caminho da gente entrar num processo de cura. E eu digo assim, é um caminho sem volta. Depois que a gente começa a utilizar os óleos essenciais, é uma coisa muito diferente, porque a gente não é algo que você vai fazer de forma esporádica, a gente incorpora isso na nossa vida. Então, usar os óleos essenciais é como a gente passa a se habituar, incorporar isso como hábito e fazendo parte do nosso dia a dia. Então, tudo que a gente faz e que a gente vive, a gente pensa realmente nos óleos essenciais. E como é que a gente pode fazer, utilizar dessa maravilha, né, desse poder que os óleos essenciais trazem para a gente? A gente tem 3 formas. A gente pode usar de forma tópica, por inalação e por ingestão. Isso é uma grande diferença, por exemplo, da alopatia. A alopatia, na verdade, se a gente parar para pensar bem, pelo menos na grande maioria, a gente tem o uso apenas por ingestão. Seja por via oral, né, comprimido, tomando gotinha, seja supositório, né, seja por injeção. Então, tudo vai ser por ingestão. E, de repente, a gente vê que não. Os óleos essenciais, eles têm outras formas em que a gente pode justamente estar utilizando deles, e eu diria assim, nenhuma delas perde para nenhuma delas. Todas elas são realmente muito poderosas. E uma coisa que é interessante, que eu estava até lendo num livrinho aqui, que fala sobre alguns pensamentos, que diz que, desde a antiguidade, os aromas estavam ligados com a ciência da cura. Os sacerdotes já usavam os aromas e aplicavam eles. E, assim, eles traçavam um sistema complexo de cura que, sem nenhuma bruxaria, palavras do próprio livro, baseava-se na inalação e na nutrição do sistema nervoso por meio de fricção de essências aromáticas sobre a pele. Então, vejam como essa questão do uso dos óleos essenciais, isso já é muito antigo, isso não é de agora, né? Então, vamos lá, a gente vai caminhar, então, por cada um desses usos aí, e eu vou tentar justamente passar para vocês as várias formas que a gente pode estar utilizando os óleos. Uma das mais conhecidas é através da massagem. E a massagem é uma forma bem recomendável para a gente tratar, principalmente, um órgão específico. Eu estou com dor no estômago, eu estou com dor no fígado, eu estou com dor no rim, eu estou com dor de cabeça. Então, momentos que a gente está em crise, uma crise de rinite, né? Então, de repente, vamos começar a fazer a massagem. A gente pode fazer a massagem no corpo todo, ou a gente pode fazer num local específico. E por que ela tem essa força? Porque, justamente, no momento que a gente está massageando a determinadas regiões, há um aumento do fluxo sanguíneo naquela região. E o óleo essencial, ele incorpora no nosso corpo de maneira que, fatalmente, vai diretamente chegar na corrente sanguínea e percorrer por todo o nosso corpo. E é muito interessante que a gente utiliza também, e isso eu vou estar chamando bastante atenção, o cuidado também, um cuidado que a gente tem que ter ao a gente utilizar o óleo de maneira direta. Muitas pessoas sabem, ou algumas não sabem, de ser muito sensíveis, de ter uma sensibilidade muito maior. Então, às vezes, né, passar o óleo diretamente na pele, isso é algo que vem incomodar. Então, aí, de repente, fala assim, não, o óleo não serve, porque me agrediu, me irritou a pele. De repente, talvez, se a gente utilizasse o que a gente chama de óleo carreador, eu vou falar um pouquinho mais o que seriam os óleos carreadores, eles ajudam justamente, não somente minimizar esse efeito na pele, mas, ao contrário do que se pensa, ele não minimiza no sentido de perder o poder do óleo, não. Muito pelo contrário, ele faz até com que o óleo dure mais tempo, aquela volatilidade que tem, né, dos aromas do óleo, ele realmente permaneça um pouco mais tempo no nosso corpo, pelo menos na parte externa, porque internamente ele vai durar um pouquinho mais. Uma coisa também que eu vou estar chamando a atenção é a questão de não utilizar tantos óleos essenciais, né? Então, não há necessidade da gente ficar o dia inteiro
Então, não é pela quantidade de vezes, nem a quantidade de óleos que a gente vai conseguir fazer algum tratamento ou se beneficiar dos usos dos óleos. A recomendação que eu estou passando para vocês, e que eu estou fazendo, inclusive, nos meus estudos de formação como aromaterapeuta, recomenda que a gente vá com calma. A gente fala muito da questão de que o pouco é muito, principalmente quando alguém está começando a estar utilizando os óleos essenciais. Vamos devagar, vamos usar um óleo, vamos usar uma gota. Uma gota faz muita coisa. Então, se estiverem utilizando óleo essencial na massagem, utilize no máximo 3 óleos essenciais. E uma coisa também interessante, quando a gente for utilizar o óleo para massagem, ou a gente usa, né, para cada parte, bota um pouquinho, mas o mais recomendável é realmente a gente utilizar de creme. A gente pede na farmácia de manipulação um creme hidratante de base neutra ou um óleo para o corpo de base neutra, e a gente pode preparar, né, colocando algumas gotas do óleo que a gente queira trabalhar. Existem uns óleos mais específicos para massagem, ou, de repente, quando a gente quer fazer também algum tratamento, não somente quer estar mais relaxado, ou quer vai estar tratando a questão de uma dor no abdômen, a gente pode fazer a massagem, pode colocar algumas gotas nesse creme e poder massagear. E aí, repito, ao utilizar esses outros veículos, né, eles não vão eliminar o poder do óleo, não. Eles vão nos ajudar a justamente poder, vamos dizer assim, ter uma facilidade maior para espalhar por todo o corpo, como principalmente evitar que haja alguma irritação. Então, por exemplo, num creme de hidratante óleo para corpo de 5 ml, 20 gotas tá, no total de óleos é o suficiente. Então, 20 gotas, seja para um tipo de óleo só, ou se eu estiver utilizando 3 óleos essenciais, que eu divida essas 20 gotas entre esses 3 óleos. Então, eu boto 7 de um, 3 de outro, 10 do outro, 12 de um, aí vai ficar, é claro que assim, não, a gente não vai entrar em detalhe como é que a gente pode fazer, né, a manipulação, a diluição desses óleos, mas de uma forma geral, esse é o meu objetivo para estar passando aqui para vocês essas informações. Então, como eu falei, a questão dos óleos carreadores. O que são esses óleos carreadores? Eles são derivados, eles são a porção gordurosa das plantas, né, que são diluídas e favorecem, como eu falei, a absorção por meio da pele. Ele ameniza a possível sensibilidade, como eu disse para vocês, e é recomendável principalmente para crianças, pessoas idosas, pessoas que têm peles sensíveis ou pessoas que estejam com algum sistema comprometido. Isso quer dizer que também, quando a gente usa o óleo carreador, a gente está dentro desse princípio que eu estou colocando para vocês, do cuidado da gente lidar com o óleo essencial. O fato da gente falar que é natural não quer dizer que também não se tenha risco, porque muita gente acha, porque a homeopatia, porque a alopatia, porque o óleo essencial, porque é natural, não faz mal. Se usar demais, pode intoxicar também, igualmente, como outros processos, inclusive, que a gente usa na alopatia. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E a gente tem no mercado, e a gente encontra somente em farmácias de manipulação, a gente tem o óleo de coco fracionado, inclusive, é o que eu estou colocando ali, que é o óleo carreador que a gente usa na doTERRA, né? O óleo de semente de uva, tanto o óleo de coco fracionado como de semente de uva, eles são bem apropriados para a questão da massagem, quer dizer, para a gente fazer essa diluição, né, daquela quantidade do óleo essencial que você quer para estar trabalhando na massagem. O óleo de jojoba, o óleo de abacate, o óleo de gergelim, o óleo de girassol, o óleo de amêndoas e até o azeite de oliva extra virgem, caso a pessoa não tenha condições ou não tenha possibilidade de vir adquirir algum desses óleos. Mas eles são, entre outros, existem outros óleos, mas eu estou destacando alguns, assim, vão ser mais convencionais, mais utilizados. Uma outra forma bem interessante, que o pessoal antigo, inclusive, fazia muito isso, é a questão do famoso escaldapés. Todo mundo ouve falar que, nossa, como o escaldapé é relaxante, né? Que seria excelente se a gente pudesse, depois de um dia de trabalho, a gente pudesse fazer um escaldapé. Nossa, a gente teria uma outra qualidade de vida. Nem sempre a gente tem tempo para isso, mas é interessante a gente poder estar sabendo que a gente pode preparar uma bacia com mais ou menos 4 litros de água,
diluir 6 gotas de algum óleo essencial numa colher de chá de um óleo vegetal ou álcool de cereais, que também é um outro veículo muito bom para a gente poder fazer, principalmente, os sprays ambientais. Então, a gente pode colocar isso na bacia, tá? E a gente ficar lá relaxando os pés por mais ou menos 30 minutos. No inverno, a gente pode usar água quente e no verão também a gente pode utilizar água fresca. Então, veja que fantástico, né? A gente potencializar o famoso escaldapé, ao invés de a gente ficar pensando só em deixar com água quente ou com sal grosso, como a gente, né, usa muito, ou botar algumas folhinhas, sei lá, cada um pode inventar alguma coisa, a gente pode, ao invés disso, fazer uso dos óleos essenciais. Uma outra forma também que a gente tem em termos de uso seria a inalação, né? Então, a inalação é o quê? A gente usar a nossa capacidade olfativa, a gente vai mexer no sistema olfativo para a gente cheirar, né, o aroma do óleo essencial. Então, essa forma é uma forma bem indicada também para quando você está em estados críticos, né? Eu estou com uma crise de rinite, uma crise de sinusite, estou com uma dor de cabeça, por exemplo, eu tenho sinusite alérgica, outro dia eu estava agoniada porque com essa mudança de temperatura é difícil, então o que eu fiz? Eu fiz a massagem de óleo de copaíba, eu estava com essa região aqui, aquela dorzinha de cabeça, gente, é impressionante, a gente passa isso e não dá, em poucos minutos, a gente realmente vai sentindo a diferença, que o óleo de copaíba, ele diz assim, ele é anti-tudo, ele é anti-inflamatório, antibacteriano, antiviral, então é um dos óleos muito potentes, né? E que a gente usa muito nesses momentos. Então, a gente pode passar, da forma da massagem, como a gente pode inalar, né? Então, inalar, como é que a gente vai fazer? A gente pega aqui, ó, não estou com coisa, mas eu estou do óleo de melaleuca, a gente pega o óleo, pinga uma gotinha, estou falando de uma gotinha, a gente esfrega na mão e a gente pode fazer de 2 formas. A gente pode fazer assim, em concha, inspira, fica com 3 minutos, tá? A gente fica um tempo, ou então a gente faz uma conchinha assim, ó, e enfia o nariz também aqui, e fica importante a gente fazer esse movimento de concha para a gente poder inalar, né, o óleo essencial. E uma outra forma bem interessante que eu aprendi, para justamente, de repente, aquelas pessoas que podem ter mais sensibilidade, não quer passar na mão qualquer coisa, é a gente arrumar, ó, um vidro com uma boquinha, isso aqui a gente encontra vidro, seja de comprimido, seja isso aqui, no caso aqui é de geleia. Ó. Aí a gente pega uma bola de algodão, pinga uma gota do óleo essencial que você está querendo utilizar, coloca, tá, no vidrinho, e a gente faz o quê? Enfia o nariz aqui dentro. Ó. E aí, aspira. Ou inspira. Então, a forma é bom que a gente tenha um vidro que realmente permita que a gente enfie essa região do nariz, né? Para que a gente possa inalar o óleo. Então, vejam como a gente tem diversas maneiras para a gente fazer isso. Então, eu já falei da questão de esfregar na mão, né? E a gente pode esfregar na mão também, a gente pode, como eu falei, de fazer massagem, né? De passar no corpo, como seja. E a gente pode também, né, fazer, né, somente para quem tem crise de rinite, sinusite, pegar uma bacia com água quente, pega uma toalha para cobrir a cabeça, né? Convém também, se puder, proteger os olhos, né, para de vapor, né, esse vapor da água quente, então a gente pode botar uma máscara nos olhos, e também a gente fica, né, com a bacia ali dentro, cobrindo com a toalha, para justamente, da mesma forma que a gente está falando do vidrinho aqui, né, de forma que a gente possa enfiar o nariz assim, que a gente possa fazer o quê? Uma inalação disso. Uma outra forma interessante, eu vou falar da questão do spray, que leva um pouco a gente estar inalando, a gente ter, né, o spray, na hora de tomar banho também, de jogar. Eu vou estar falando um pouquinho mais à frente disso, que também a gente está tomando banho de água quente, fica um vapor ali, e você vai inalando, né, o aroma e vai fazendo efeito, né, porque vai direto para o sistema límpico e desce pelas vias respiratórias. Nesse período, então, que a gente está com essa questão do Covid, que a gente tem que trabalhar a imunidade, principalmente fortalecer o nosso aparelho respiratório, os óleos essenciais vêm ajudar demais. A gente tem vários óleos que atuam diretamente nessa prevenção para garantir um sistema respiratório
bem ágil, vamos dizer, esperto para nos ajudar, né, nos fortalecer nesse momento complicado. Então, já falei do vidro, tem também um inalador, tem aí o desenho, né, inalador individual, que você pode fazer, e aí, né, ao invés de a gente estar usando aquelas bombinhas, aqueles negócios para cheirar, vamos colocar o óleo essencial, porque é uma coisa que não vai afetar as suas narinas, não vai irritar as suas mucosas, né? E a gente fazendo com o cuidado que requer, né, o uso de cada óleo, muito pelo contrário, a gente vai sentir um grande bem-estar. E uma outra coisa também que é muito importante quando a gente fala na questão da inalação, né, pelo menos que eu vou estar trazendo para vocês, é que a gente também não precisa ficar 24 horas com o estímulo olfativo dos óleos essenciais. 2 horas já são importantes, tá? Porque o óleo, no momento que ele entra, a gente pensa que não, ele vai ficar 4 horas fazendo efeito no nosso organismo. Então, seja a gente vai falar aqui no purificador aqui, o sintonizador aqui de eletrônica, a gente vai ver que assim, não há necessidade da gente ficar a noite inteira ou o dia inteiro na exposição no óleo essencial. 2 horas são suficientes, porque ele o óleo vai estar fazendo todo o processo interno. Por isso que eu falei para vocês, não é a quantidade de momentos ou a quantidade de óleos que vai fazer a diferença. Não é isso. O pouco é muito. Então, como eu estava falando da questão do difusor, né? A gente tem aqui o difusor, inclusive, da Doterra, a gente tem vários modelos de difusor no mercado, a gente tem esse, que é aqui da Doterra, e mais outros modelos, e é importante o uso do difusor eletrônico, o processo é diferente, porque o óleo essencial ele não se mistura com a água. Então, quando a gente tem um difusor eletrônico, ele faz um outro processo ali de combustão, ele não vai fazer a transformação do óleo, ele não vai misturar com a água, mas ele vai trazer, né, o benefício do aroma, né, para o ambiente, principalmente. Então, muitas das vezes, até recomendava o pessoal falar assim, mas o meu marido não aceita, meu filho não aceita, de repente, inalar óleo. Então, começa lentamente, usa o óleo no difusor ambiental e, de repente, você vai o quê? Vai equilibrar a sua casa, você vai equilibrar o seu ambiente de trabalho, porque existem óleos que trazem justamente, tanto eles podem higienizar o ambiente, né? De repente o ambiente está, né? A gente quer dar uma purificada no ambiente, como também trazer essa harmonia para o ambiente. Então, de repente, o pessoal começa, nossa, mas está todo mundo diferente, está todo mundo mais tranquilo, está todo mundo conversando, e de repente está lá no cantinho, né? O óleo essencial dentro do difusor fazendo o trabalho. Então, como eu falei, os aromatizadores elétricos são os mais interessantes. A gente usa a quantidade de gotas em função do tamanho do ambiente. Então, um ambiente de 30 metros quadrados, por exemplo, né? A gente pode estar utilizando uma quantidade também, a gente não precisa ficar colocando um monte de gotinhas só porque, né, num ambiente maior, por exemplo, 10 gotas de óleo já está por demais, né? Eu geralmente nem uso tudo isso, eu uso de 2 a 3 gotas, 4 gotas no máximo, no meu quarto, por exemplo, que tem um tamanho razoável, né? E fica tranquilamente, eu percebo o efeito dos óleos essenciais. Então, utilize, e outra coisa, é interessante a gente utilizar, os óleos eles se distribuem no que a gente chama de conotação olfativa, e eles têm notas, alta, baixa e média, então eles se distribuem, inclusive quando a gente faz o processo terapêutico com as pessoas, a gente vai estudando, né, o que cada pessoa está querendo desenvolver ou melhorar em si, e aí a gente vai fazendo a conjunção de fórmulas, eu chamo de sinergia com os óleos para fazer o tratamento, mas, assim, os óleos para a gente colocar no difusor são os óleos de nota alta e média, geralmente os cítricos, né? Como o lemon, a lavanda, a laranja, o eucalipto, o tea tree ou melaleuca, também, que a gente conhece como melaleuca, o tea tree. Então, são os óleos bem favoráveis para essa questão de harmonização e de higienização do ambiente. Tá? O laranja, principalmente, traz muito isso, né? A lavanda também, que o ambiente não está muito agradável, está muito agitado, bota um difusor ali com as gotinhas de lavanda, vocês vão ver como o ambiente muda, a energia do ambiente muda. Eu não falei da questão vibracional dos óleos essenciais? Então, e isso funciona.
Eu já falei que 2 horas é o suficiente. Cuidado para não ficarem muito expostos à questão do aroma dos óleos, porque pode vir a causar intoxicação. A gente sabe de muitas pessoas, inclusive pessoas informadas. No curso mesmo que eu faço, nos cursos de aromaterapia, as próprias pessoas que a gente vai fazendo experiência, os óleos contam, relatam, sabe, situações de repente, ficou com muita dor de cabeça, ficou com a pele irritada, porque, na verdade, estava utilizando. Aí a gente pergunta, quantas gotas estava botando? Quantas vezes estava se expondo? Aí, por aí, a gente vê que, de repente, não é porque o óleo está fazendo mal, é porque a forma da pessoa usar foi de uma forma além do que o seu organismo, de repente, poderia aguentar, né? E se for usar o óleo essencial no difusor para fazer limpeza do ambiente, recomenda não esquecer, não está fazendo limpeza? Então, é para afastar, né? É para tirar as moléculas, sei lá, o que tiver ali naquele ambiente. Então, deixe as janelas e as portas abertas para que realmente o que não tiver bom naquele ambiente realmente vá embora e deixe o ambiente mais agradável. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo também é usando o que a gente chama de spray ambiental. Isso a gente encontra na internet, tem várias lojas, né, que vendem esses utensílios, esses veículos, né, para que a gente possa estar utilizando. Então, o spray ambiental ele é bem interessante, inclusive, para a gente usar na hora do banheiro, do chuveiro. Eu estou, por exemplo, fazendo um tratamento, eu tive Covid, e, assim, eu não percebi, depois de muito tempo, eu tive Covid em dezembro, agora, em março, eu percebi que a minha capacidade olfativa não tinha voltado, não estava sentindo cheiro. E eu nem tinha percebido isso. Eu vi como a gente se movimenta tanto na vida que a gente, de repente, não toma conta disso. Aí eu comecei a utilizar o óleo essencial de eucalipto, que ele é excelente. Gente, é impressionante. Aí que eu fui tomar consciência do quanto que eu não estava respirando. Eu estava, de repente, talvez com obstrução, com ressecamento nas vias respiratórias, e, de repente, eu voltei agora, eu sinto o ar fluindo aqui, a dor de cabeça que estava me dando, até que eu estava achando que era crise de rinite, e são efeitos do pós-Covid, né? Quem já teve Covid está vendo isso, e quem está escutando agora na televisão, que está falando também, que tem alguns efeitos, um dos efeitos é a questão do olfato. Então, utilizando, então, vou tomar banho, jogo lá no meu banho, dentro do box lá, e a gente vai tomando banho, então, assim, a água vai batendo no chão e vai subindo aquele cheiro, e a gente vai fazendo, né? Sentindo o vapor, o cheiro do eucalipto, ele é fantástico, ele tonifica também, a gente se sente também mais disposto, porque, claro, respirando melhor, a gente vai se sentir melhor, com certeza. Respiração é vida, respiração é tudo, é vida mesmo. Então, outra coisa, de repente vai ter um evento, vai chegar vai ter uma reunião tensa, seja em família, seja no trabalho, usa o spray, vai nos cantinhos, se alguém acredita, faz as mentalizações lá, ou faz as suas rezas, se quiser, para poder incrementar, se não, passa a botar o óleo só, já prepara o ambiente para quando as pessoas chegarem ali, com certeza elas vão chegar de uma outra forma, tá? A gente tem várias mensurações, eu estou trazendo, assim, pelo menos um exemplo básico. Se a gente pegar um frasco de 50 ml, no caso, esse aqui é de 100 ml, aí seria metade desse daqui, a gente pode utilizar 20 gotas de óleo essencial, por exemplo, eu boto 20 gotas do eucalipto ali para 50 ml, e aí resolvo não somente no banheiro, mas assim, vou trabalhar, estou ali no meu escritório, já que eu vou ficar um tempo ali, aspiro, né, com spray ali ambiental, já me sinto bem melhor para estar enfrentando um dia de trabalho. E uma coisa interessante, assim, o veículo para a gente utilizar, né, no spray ambiental, o recomendável foi chamado álcool de cereais, que a gente encontra em lojas que vende esses produtos que faz velas ornamentais, né? Eu acho que loja que faz coisas de artesanato também. Então, ele é um veículo interessante para a gente utilizar para fazer esses sprays. Então, os 50 ml de álcool de cereais, tá? Com as 20 gotas de óleo essencial. Então, você preparou um spray ambiental para você preparar o seu ambiente. Então, vocês vejam que existem várias formas de a gente poder estar utilizando os óleos essenciais e não somente a gente precisa botar na mão, cheirar ou passar, né, em determinados pontos do corpo, né? Porque aqui com a pele, que é bem, bem fininha, ela realmente absorve mais rapidamente. A sola dos pés também, a gente, como falou do escaldapés, passar o óleo essencial para dormir na sola dos pés é, inclusive, muito melhor do que botar no travesseiro. Porque no travesseiro a gente vai passar a noite inteira em contato
com o cheiro dos óleos. E nos pés, ele vai fazer o efeito, porque os pés têm uma representação de todo o corpo, e está um pouco mais distante do nariz. Então, a gente pode fazer, eu faço isso, às vezes ainda boto meia para ficar até melhor, para poder absorver melhor, tá? E uma outra forma de uso é o uso por ingestão, né? O uso por ingestão, ele tem um processo de metabolização diferente dos demais. Existe um processo do óleo ser absorvido pela pele, existe um processo do ser absorvido no nariz, todos eles, por ingestão também, vão para a corrente sanguínea, mas, assim, o ingestão, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Convém que realmente a gente tenha por recomendação médica, ou principalmente seguir as indicações do produtor, né, de quem é que produziu, que de repente tem a indicação lá de quais óleos podem ser ingeridos, não são todos, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive tem muita controvérsia e divergência entre nós aromaterapeutas, alguns são da linha, eu sou da linha mesmo, não sou favorável muito à questão da ingestão, outros já defendem, tem gente assim, me assusta, às vezes, quando as pessoas pegam o óleo essencial e bota na gotinha, um monte de gota na boca. Gente, presta atenção, nós não estamos lidando com um veículo que é igual à alopatia. Da gente tomar uma porção de comprimido e tomar uma porção de gotas. Não é. Apesar de ser um processo natural, não é para a gente exagerar. Isso é uma das coisas que eu gostaria de deixar mensagem para vocês. Eu estou repetindo isso a todo instante, porque a gente tem que usar com cuidado, porque daqui a pouco a gente pode, infelizmente, matar um produto que está nos trazendo um imenso bem-estar, porque, de repente, a gente não sabe, está exagerando na forma de uso. Tá? Ele pode, então, ser administrado diretamente na língua, 1 ou 2 gotas, para quem acha e tem a recomendação importante, segue que o fabricante está falando sobre isso. Pode ser em cápsulas de gelatina ou em cápsula vegetal. A gente encontra, da mesma forma que esses utensílios, as cápsulas, a gente prepara, bota a gotinha lá, né, e ingere. Na água, diluído na água, por exemplo, o lemon, o pessoal utiliza muito. Num litro de água, você bota algumas gotas de lemon ali e pode tomar aquela água o dia inteiro para ajudar no processo, né, do aparelho digestivo, agora chama digestório, né, que é um nome esquisito, né, mas para estômago, né, dar uma limpada ali, preparar o organismo, né, em chás. E na culinária também, a gente tem até treinamentos que mostram para a gente, porque a gente tem um grupo de óleos que são das especiarias, né, do manjericão, manjerona, tomilho, alecrim, são óleos mais fortes, mais potentes nesse sentido, em termos de cheiro e de aroma, no caso, né? Mas existe assim, tem várias pessoas que estão fazendo, seja bolo para usar o de laranja, para dar uma essência, como fosse dar uma essência, mas não é somente uma essência, está fazendo um trabalho também dentro do nosso organismo, então existem esses métodos também por ingestão. E, como eu falei, né, existem algumas controvérsias com relação a isso, mas é muito importante. Então, para a gente finalizar, o que eu gostaria de deixar de recomendação de todo esse processo? Comece devagar, como eu falei. O pouco é muito. A gente usa muito esse slogan. Então, uma gotinha, acredito, pode fazer e vai fazer muita diferença e trazer esse bem-estar na vida de vocês. E a gente tem que pensar o seguinte, cada óleo essencial que a gente tem, eu estou aqui com a demonstração aqui dos vários óleos aqui que eu tenho, que a gente utiliza para fazer, o shampoo neutro, o creme de base neutra para fazer. Então, cada óleo, na verdade, ele já é considerado como um blend. O que é um blend? Quando eu junto mais de 2 óleos essenciais, eu estou fazendo uma composição diferente, isso a gente chama de blend ou sinergia. E cada óleo, pasmem, eles têm de 100 a 200, às vezes 300 componentes químicos. Sabe aquela coisa de química que a gente vê, aqueles elementos que se ligam, né? Essa é a composição de cada um óleo. Então, imagina, cada um óleo entrando no nosso organismo, a gente precisa, inclusive, perceber o que cada um óleo acontece no nosso organismo. Seja na reação orgânica, seja no comportamento, seja no pensamento e, principalmente, nas emoções. Eu sou dessa linha mais de ver a relação dos óleos essenciais com as emoções. E é, assim, fantástico. A gente fica admirado de ver as reações que a gente pode ter em nível de comportamento, de pensamento,
né, com relação à ingestão dos óleos. Então, evite usar muitas vezes, ou seja, o dia inteiro. É recomendável, se estiver utilizando, que sejam 3 óleos. Inclusive, as pessoas que tomam medicamento, prestem atenção que, de repente, os medicamentos eles são tomados de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas. Utilize, então, os óleos essenciais nos intervalos e não no mesmo horário, para justamente não causar impacto com a medicação, porque a gente não aconselha ninguém que é porque, então, vocês estão dizendo, não, a gente nunca diz aqui que o óleo essencial, por conta disso, vai trazer a cura total, que você tem que largar tudo quanto é remédio. A gente vê que muita gente larga, deixa de tomar vacina, que está tomando, desistiu de 4, que está precisando só de 1, mas isso a pessoa vai experimentando e vai fazendo. A gente não recomenda isso. Então, se algumas pessoas já estão tomando medicação e fazendo seus tratamentos, pode utilizar a questão dos óleos, porque eles vão ajudar, porque traz o quê? Ele traz o equilíbrio. No momento que equilibrar o corpo, a gente tem até mais clareza dos sintomas que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, né? Ou do que a gente está sentindo em termos de emoção. Outra coisa que a gente quer chamar a atenção, não misture os blends. Tem gente que pega os blends, né? A doTERRA tem vários blends, como outros fabricantes também. Os blends eles já têm uma composição, eles já têm um propósito. Então, se eu pego um blend que já tem que estar trabalhando no sistema, pego outro blend, daí a gente pega 2 blends, ainda bota mais outros óleos, aí, de repente, a gente não sabe nem qual é o óleo que está fazendo efeito e qual foram as reações. E, de repente, uma coisa pode não ser muito compatível com a outra. Cada organismo tem uma reação diferente. A gente pode variar a forma de utilização, por isso que eu falei dessas várias formas aqui que a gente pode utilizar. Então, se eu estou usando, de repente, 3 óleos essenciais no dia, eu posso botar um na forma de desodorante, eu posso fazer meu rolon aqui com desodorante, então eu utilizo, eu posso utilizar como spray. Então, eu vou dividindo também nesses vários veículos e eles vão fazendo efeito. Eles vão fazendo efeito no corpo. Então, não é somente eu botar uma gotinha de cheirar, ou então eu passar, né, em determinadas partes do corpo. Eu posso estar utilizando esses outros veículos para estar justamente fazer o que o óleo venha fazer esse trabalho no nosso corpo. Quem estiver fazendo uso de homeopatia, por exemplo, evite os óleos que têm a base de cânfora, que tem alguns óleos que são a base de cânfora. Por quê? A cânfora corta o efeito das medicações de homeopatia. Então, tenham esse cuidado. Né? E, como eu falei, né, já falei isso, procure usar então, os óleos, caso esteja tomando medicação, que se tome, então, nos intervalos da medicação, para que realmente não tenha nenhum conflito e a gente realmente se aproprie e aproveite desse benefício. A gente, na verdade, a gente vê que os óleos, a gente quando fala o poder dos óleos essenciais, gente, realmente ele traz um poder para a gente incrível. Na verdade, ele não traz um poder, ele nos ajuda a gente a retomar o nosso poder enquanto ser humano, enquanto pessoas que têm o direito, eu diria, e o dever de estar bem no mundo. E quando a gente está bem no mundo, a gente pode não mudar o mundo, mas principalmente a nossa forma de perceber o mundo, ela vai mudar e vai nos permitir justamente a gente estar em bem-estar e estar mais feliz. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Eu espero que eu não tenha passado do meu horário, tenha respeitado aí, ninguém fez sinal para mim assim se eu estava passando ou não do tempo. Tá tudo ok? Andressa? Gil? Tá? Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, tá? E agradecer a oportunidade e espero que esses conhecimentos possam ter sido um pouco úteis para vocês, ok? Muito obrigada. Excelente, Sonisley, parabéns! Parabéns, pessoal. A gente está melhorando cada vez mais, essa troca está sendo maravilhosa. Obrigada, Sonisley, pela explanação de hoje. Você está perfeita no seu tempo. Foi exatamente 40 minutos, então a gente programou... Eu nem botei o relógio aqui para não ficar nervosa. Não, seu time está ótimo. Se você tivesse botado o relógio, o relógio tinha errado. Bom, excelente. A gente, então, agora a gente agradece imensamente sua contribuição na noite de hoje e a gente agora vai passar para a segunda parte da nossa escola, que é exatamente o estudo de um dos olhos. Hoje a gente tem o Juliano, ele vai falar sobre o Adaptive. Então, vamos ver. Isso, ótimo.
conseguiu tirar? Tirei a apresentação? Isso. A gente está aprendendo também a lidar com essas coisas aqui, né? Aqui é um aprendizado, né? Multifatorial. Isso. Juliano, é com você, querida. Você está pronto? Prontíssimo. É até Está sempre difícil. pronto, né? Sempre pronto. Mas é difícil falar depois da Sonisley, que ela arrebentou, hein? Arrebentou. No Orgulho nosso. audiovisual, É fantástico, Sonisley. Queria deixar publicado aqui, tá? A minha consideração aí pela tua palestra, que foi fantástica. Ainda bem que a gente gravou. Tenho certeza que a gente vai rodar muito essa palestra aí para as pessoas que a gente quer que elas entendam um pouquinho mais, principalmente essa questão da utilização dos olhos, que é realmente acho que a grande dificuldade de entendimento das pessoas é como usar, né? Eu acho o bom da Doterra é que existe um protocolo seguro para a utilização. Então, é exatamente essa questão da gente buscar realmente a forma segura. E quando a gente está passando para outras pessoas, a gente tem a obrigação de fazer uma coisa com responsabilidade, né? Então, isso é muito bacana. Então, parabéns, viu, Sonisley? Você está perfeito, excelente. Foi maravilhoso. Bom, pessoal, seguindo aqui, vocês estão vendo minha tela? então sim. Perfeito. Bom, seguindo aqui, a gente vai falar do Adaptive, né? Que é um blend, pegando o gancho aí total, parece que realmente foi planejado, né? Tudo isso que a gente combinou, pegando o gancho total que a Sonisley falou sobre emoções, né? Muito focado em emoções e nessa relação que vai ter do Adaptive, né? Porque o Adaptive ele é um blend específico que para equilíbrio emocional, né? A gente tem, talvez na Doterra a gente tenha alguns óleos específicos para isso, mas o Adaptive ele é realmente o óleo que, vamos dizer assim, ele concentra todas essas informações num frasco só, tá? A Sonisley falou da importância da gente ter cuidado na composição do nosso blend quando a gente não tem esse conhecimento de sinergias, né? Porque na parte química, a gente sabe que quando a gente junta dois elementos que fazem uma determinada função, eles são sinérgicos, mas quando a gente junta dois componentes que são opostos, a gente destrói a sinergia. E isso vai dificultar cada vez mais o equilíbrio do nosso corpo, né? Então, os blends, principalmente os blends da Doterra, né, de uma forma geral, são estudados por muitos anos, né, em laboratórios com profissionais de ponta. A Doterra é a empresa que mais investe em qualidade de pesquisa. Então, a gente tem, os blends da Doterra são blends estudados. Mesmo assim, são blends que são, vamos dizer assim, blends complexos. Não são blends de 2 ou 3 óleos, são blends de 8, 9, 10 óleos. Você imagina a quantidade de estudo que tem que ter, estudos químicos e de resultados, para que se coloque um blend no mercado. E o Adaptive, ele foi lançado no Brasil há pouco tempo, foi no final do ano passado. Nos Estados Unidos já tem, né, bastante tempo, na Europa também, mas ele é realmente muito poderoso. Ele é muito poderoso. E existe uma percepção, por ele ser um mix calmante, que ele é usado apenas para dormir, tá? E isso é uma percepção errada. Uma percepção errada que espero que daqui a 5 minutos vocês entendam isso também como eu entendi, tá? Então, para a gente começar, eu vou passar aqui um vídeo, é um vídeo da Doterra. Acho que algumas pessoas já viram, mas eu achei fantástico esse vídeo e eu resolvi trazer para a gente começar a nossa explanação aqui sobre o Adaptive, tá bom?
A Juliana está sem som. Tá sem som? Então, tá sem som? Então, peraí, só um pouquinho. Tá sem som. O que é estresse para mim é uma pergunta bem abrangente. Acho que é um peso e uma pressão. Meu corpo fica mais quente e às vezes começa a suar. O estresse para mim é o desconhecido. Pelo menos em minha vida, é quando eu me sinto sobrecarregada. Quando se trata de finanças, A cabeça fica no passado e no futuro se preocupando. Um grande fator de estresse para mim foi quando voltei do Vietnã. Tem a ver comigo. Cresci como a garota mais alta da escola e isso de fato me diferenciava e acho que por um tempo fiquei bem insegura em relação a isso e me causou algum estresse. Sou mãe, tenho 5 filhos. Você se depara como pai ou mãe com esse problema de quase escassez, em que literalmente sente que simplesmente não há o bastante. Não há tempo bastante para dedicar a eles, não há energia e suporte emocional suficiente para dar a eles, não há dinheiro bastante para prover todas as coisas de que precisam e que querem. Com a tecnologia em geral, parece que há uma expectativa de sempre informar alguém o que você está fazendo. Do contrário, você não existe, certo? E parece que você tem que estar conectado com todo mundo quase 24 horas por dia. Com certeza. É difícil para mim usar mídias sociais. Tudo é perfeito. Todas as imagens que você publica são editadas à perfeição. E ver as imagens perfeitas de todos que você sabe que foram editadas, mas você ainda se compara a elas. o estresse se manifesta do pior jeito, como dores de cabeça e nas costas, e tristeza, sentimentos de indignidade. Infelizmente, minha vida é muito assim. Mas uma palavra boa é adaptar. Uma das coisas que aprendi é que você tem que ser adaptável. Algumas coisas que faço para me adaptar. Primeiro de tudo, reconhecer que é uma batalha para mim. E reconhecer quando surgem certos padrões de comportamento, como querer cancelar e entrar em pânico e querer ficar na cama. Dançar é uma das poucas vezes em que não fico encucada, pois estou de fato presente, sempre que encontro algo que me ajude a estar presente. Para mim, nada alivia mais o estresse do que pegar meu violão acústico e tocar algumas das minhas músicas preferidas. Eu adoro tricotar quando eu estou estressada. Eu sei, parece bobo, mas realmente desencuca, porque dá para me concentrar nisso. É preciso reconhecer e acho que faz parte desse processo de reconhecimento. Existem coisas na vida que não dá para controlar. Não dá. Você pode se estressar o quanto quiser e ainda assim não vai ter controle nenhum. Basta segurar por um instante. Ok. Agora cheire e nos Será? diga o que acha. É bem agradável. O cheiro é muito bom. É bem calmante. Suavizante, eu sinto clareza. Eu adoraria ter esse aroma pela casa inteira. De manhã eu simplesmente... Acho que invade o meu corpo e me sinto leve e positiva. Pois é, e a gente está passando por um momento de adaptação, né? Quando eu vi esse vídeo, eu falei, preciso colocar esse vídeo na aula, porque eu acho que eu não ia saber passar, né, dessa forma que foi passado pelo vídeo oficial da Doterra, né, que foi feito antes da pandemia. Então, agora, é um óleo que
na minha opinião, né, de tudo que eu tenho estudado de óleos essenciais e muito da doTERRA, obviamente, não pode faltar na nossa bolsa, na nossa mochila, na nossa cabeceira, porque realmente ele é muito impactante. E pela composição dele, você já começa a entender o que ele faz, né? Por exemplo, ele tem o lavanda, que é um óleo que ele é um, vamos dizer assim, um ansiolítico natural, né? É um ansiolítico que te traz um sentimento de calma, vai dar tudo certo, calma que você consegue, né? O lavanda faz isso. O lavanda, tem gente que não gosta do cheiro do lavanda, mas eu não conheço quem não goste do efeito que o lavanda traz. Porque se não gostasse do efeito que o lavanda traz, né, traz para a pessoa, para a gente, não usaria tantos medicamentos para diminuir a ansiedade, né? Então, o lavanda, vocês acreditando ou não acreditando, ele proporciona uma liberação do estresse, né? O Adaptive, ele faz todo esse trabalho por causa de na verdade, de 3 óleos básicos, que é o lavanda, o copaíba, que todo mundo acha que é somente para anti-inflamação, né? Para antifúngico, antitumoral, tudo aquilo que a Sonisley falou do copaíba também, mas o copaíba ele tem uma função de regeneração poderosa, né? Então, ele é extremamente sinérgico com lavanda nesse sentido. Então, é outro alicerce do Adaptive. E o terceiro é o Neroli, que é a flor de laranjeira, que a doTERRA não tem, o óleo essencial puro ainda, né, o óleo essencial no Brasil de Neroli, mas no blend ele já vem para a gente. Então, é uma grande possibilidade da gente usufruir do Neroli, né, através do blend do Adaptive. E tem algumas outras funções aqui, por exemplo, o laranja, ele é extremamente importante para, vamos dizer assim, para trazer você para um foco, para uma alegria do dia, para que você consiga fazer o seu trabalho, né? Então, por isso que o laranja é muito positivo para você usar nesse sentido. Junto com o alecrim. O alecrim, ele aumenta a sua efetividade nas suas atividades. Então, o que acontece? Por que ele é considerado o óleo dos estudantes, né? Porque ele traz essa efetividade. Não é concentração, muita gente confunde a efetividade, né? A eficácia do seu trabalho com concentração. Não. Quem traz uma concentração poderosa é o hortelã-pimenta, que é o peppermint, tá? Mas, junto com o alecrim, eles são sinérgicos nesse sentido. Mas no blend aqui, o alecrim está focado em fazer com que você tenha a efetividade. Então, olha só, por que eu falo que é um blend completo? Ele vai te acalmar, ele vai diminuir o seu grau de ansiedade. Ele vai te trazer para um momento que vai fazer com que você entenda o que você precisa fazer. E com isso, você vai ter uma efetividade na realização da sua tarefa. Por isso que ele é completo, né? E os outros óleos que tem, por exemplo, o Liquid Amber, que eu não sabia que existia isso, tá? Mas é uma planta que é chamada nos Estados Unidos de Sweet Gum, né? Magnolia, que também é poderosíssimo de restauração, tá? E o Spearmint, que tem aqui também, e ele é restaurador emocional. Então, todos eles são sinérgicos. Então, o blend, o Adaptive, ele é um blend completo. Não usem o Adaptive só para dormir, que é realmente, assim, tem que usar, tem que achar a dose certa para cada um, a forma de usar para cada um, porque eu já usei 3 gotas e não dormi, e já usei 1 gota e dormi mais ou menos, mas quando eu botei no difusor, eu dormi maravilhosamente bem. Então, no tópico não funcionou para mim, mas na inalação foi maravilhoso. Então, vocês precisam, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é na forma que a gente indica os óleos. Se a gente fala assim, poxa, o que é bom para dor de cabeça? Não, usa hortelã-pimenta, copaíba. Como é que eu uso? Usa 3 gotas desse, 2 gotas desse. Não, isso realmente amadores fazem isso. Como a gente está estudando e como a gente quer se tornar realmente muito profissional no que a gente está estudando,
a gente precisa ter um cuidado muito grande ao indicar. A gente pode indicar o óleo, falar assim, olha, o hortelã-pimenta, ele atua nesse sentido, mas você precisa achar a sua dose. A gente pode orientar, a gente pode ajudar nesse sentido de, né, de induzir a pessoa a testar o óleo. Só que só a experiência que a pessoa vai ter com óleo vai dizer se aquele óleo é bom ou não para ela. Ok? Então, o Adaptive, ele traz tudo isso junto, dentro de um frasco. Então, a gente precisa realmente saber utilizar. Ele não pode ser ingerido, embora ele tenha óleos 100% puros, e todo o óleo da doTERRA é 100% puro, por causa do grau CPTG, né, do selo CPTG, mas não é só porque é 100% puro que pode ser ingerido. Ele precisa ter uma aceitação, uma aceitabilidade no nosso sistema, né, hepático e tudo isso. Então, se num blend de 10 óleos você tem um óleo que não faz parte dessa absorção, vamos dizer assim, dessa aceitação pelo nosso organismo da metabolização, a gente não pode ingerir. Então, não se ingere o blend, né? Aliás, poucos blends na doTERRA são ingeríveis, né? Então, a maioria não é ingerida, tá bom? A utilização é apenas tópica e inalatória. Algumas formas interessantes, tá? E a gente chama de formas básicas, por quê? Porque são as formas seguras de ser utilizadas. A partir daí, cada um vai ter a sua forma de agir e usar. Por isso que é importante experimentar, né? Então, uma gota na palma da mão, uma gota na palma da mão, esfrega, né? Como a Sônia Slay falou, e você pode inalar daquelas formas também que ela falou, que eu achei fantástico, tá? E você pode repetir de 3 a 4 vezes a inalação. Então, você pode respirar bem profundamente, né? E expirar. Inspira novamente, segura um pouquinho e volta, né? Expira, né? 3 gotas com óleo de coco fracionado para massagens reconfortantes, né? Então, você pode até usar um pouco mais, né? Se você for, por exemplo, fazer uma massagem numa área maior, usar mais óleo de coco, né? Você pode usar um pouco mais de gotas. Mas 3 gotas são suficientes para você botar numa quantidade razoável de óleo de coco para poder fazer a massagem. A Sônia Slay falou muito bem disso também. Pingar de 2 a 3 gotas no box do banho. Você pode usar ele no blend, no spray que ela falou também, no spray ambiental, né, para poder usar no banho. E a doTERRA indica também para usar na banheira. Então, se você vai fazer um banho na banheira, pinga na água, aquela água da banheira, pinga na água ali de 2 a 3 gotas, não mais que isso, tá? Para que você possa fazer aquele vapor que sai, você vai fazer tanto a utilização tópica, porque ele vai estar em contato com a sua pele, como a utilização inalatória também, para você ter um banho relaxante surreal, né? Alguns benefícios aí do blend, como eu falei, né? O conforto, ele ajuda a promover o maior conforto em novos ambientes. O que é isso? Poxa, um novo trabalho que você vai fazer, uma aula que você está com medo de dar essa aula porque é coisa nova para você, você não está seguro, pessoas que você vai conhecer, é uma reunião. Então, o Adaptive, ele também funciona muito para isso. Por quê? Porque alguns óleos, né, dele são óleos que são, se a gente pegar efeitos emocionais, são óleos que mostram que a adaptabilidade da sua emoção, né, que é muito importante nesse momento também que a gente está passando, eles atuam nesse sentido, né? Então, ele traz esse conforto. Ele promove um equilíbrio, né, porque ele alivia o estresse com lavanda, ele energiza e eleva com laranja e ajuda na efetividade das suas atividades com o alecrim. Como eu falei, é um blend quase que perfeito, né? Reduz muito o cansaço, né? Na verdade, quando a gente fala reduz o cansaço, na verdade, o que reduz o cansaço é o corpo descansar, né? Não é o óleo que a gente vai usar que vai reduzir o cansaço. Mas o que ele é? Ele é um suporte, por isso que as terapias, como foi falado na primeira aula nossa, as terapias são terapias complementares, terapias integrativas. Elas precisam fazer parte de um conjunto de coisas para te trazer um bem-estar maior, né?
E a Sonisley falou isso também, não é só o óleo que vai te curar ou que vai te trazer um benefício por ele só, né? Precisa se usar de realmente as terapias integrativas, e a medicina é uma terapia integrativa, precisa estar, né, integrada com todo o resto, com todo o arsenal que a gente tem. Acupuntura, aromaterapia, cromoterapia, reiki e todas essas coisas, né? Muita gente fala, eu não acredito nisso. Você não precisa acreditar. Vai funcionar independente se você acreditar ou não. Você só precisa dar a oportunidade de passar por essas terapias para que você comece a ter os benefícios, né? Então, o blend, ele foca em trazer um sono restaurador, né? Então, ele, por exemplo, a grande maioria das pessoas que estão passando por ansiedade, por estresse, quando bate a cabeça no travesseiro, o que ele vai fazer? Vai pensar no problema, vai pensar naquilo que está vivendo, né? Então, o que o blend faz? O blend, ele faz com que esse sentimento ele seja mitigado, para que o seu corpo inicie o processo que é natural, que ele só não faz naturalmente quando a gente impede ele emocionalmente, entende? Que é o processo do ciclo circadiano, tudo isso. Então, é muito importante a gente entender que os blends, né, que a gente faz, às vezes no nosso difusor, a gente coloca lá as gotinhas, né? O balance com laranja, com bergamota, ou camomila romana, alguns óleos que são bons para a noite, que a gente sabe que são bons para a noite, né? Mas às vezes a gente mistura alguma coisa errada ali e a gente não tem um sono legal, né? Então, ter cuidado também com essas misturas, né? Por isso que é importante utilizar com segurança, tá? Bom, o aroma, como a gente viu no vídeo, o aroma, ele é engraçado, porque quando você abre o frasco e cheira, você tem realmente o impacto de um aroma extremamente forte. Só que quando você pinga na mão e faz a inalação na concha, é outro aroma completamente diferente. Que delícia! Os dois são muito gostosos, tá? Mas é mais agradável você fazer a conchinha na mão, tá? Para você respirar. Ele é doce, cítrico e tem tons, notas de floral também, né? Deixa eu ver se alguém está colocando alguma coisa no chat aqui. E equilíbrio do humor, tá? Ele é um dos melhores blends do equilíbrio do humor. Então, se você percebe que você está, você mesmo, né, está acordando, sabe, sem paciência, você está com pavio curto, tenta usar o Adaptive à noite. Ou então, se você acordou e está realmente passando, né, por tudo isso, faz uma inalação, né? Coloca ali ou ele ou o Balance. São os dois óleos que são específicos para esse equilíbrio ali de manhã, né? Acordei, não acordei muito bem? Faz o Balance também, ou o Adapt, né? Inalação, ou então com óleo de coco ali na sola do pé, coloca uma meia que vai melhorar, tá bom? E a gente tem também as dicas pessoais. Essas dicas pessoais eu vou passar, que é da minha experiência com os óleos, tá? Que essa experiência que eu tô tendo, desde que lançou o Adaptive, eu comprei e uso praticamente todos os dias, só que eu uso errado, tá, Sonisley? Porque eu uso bastante. Eu uso muito tempo. Mas eu vou tentar dar uma reduzida para ver se o efeito realmente continua o mesmo. Provavelmente continuará o mesmo, né? Mas é legal, porque, por exemplo, no difusor, o difusor da Doterra, ele tem 2 horas, 6 horas e 12 horas que fica ligando e desligando, né? Eu não sinto muita diferença, por exemplo, do 6 para o 12, mas do 2 para o 6 eu sinto diferença. Então, talvez os 6 horas, ficar ali 6 horas e desligar durante a noite, talvez seja interessante para um blend, né, que esteja equilibradinho ali. Mas eu acho também que isso é pessoal. Isso é uma coisa que cada um tem que testar com si para melhorar. Olha só, nem tinha combinado com a Sonisley aqui, eu falei, ó, utilize só. Não vai misturar os blends, né? O blend, você já vê, já são 8 óleos. Se você pegar 8 óleos e misturar com balance, que são mais 7, eu acho, ou mais 6, você imagina 14 óleos no blend só, que coisa, né? Sem sentido, né? A Thaís falou que tem que usar hoje, né? O pavio tá curtinho.
Usa bastante, viu? Pode botar 12 horas no difusor. Então, utilize só, né? Testa os blends, testa os blends por si só. Então, vai usar o Adaptive, usa o Adaptive sozinho. Vai usar o Balance, usa o Balance, né? Então, com isso você vai ter a percepção se funciona ou não, né, no teu caso. Comece com uma gota na aplicação tópica, né? Parece que eu combinei isso aí, né, Sonsley? Para você fazer o teste de todos os óleos que você vai usar daqui para frente, testa uma gota topicamente. Primeiro, para ver reação alérgica, você vai ficar com um halo vermelho ao redor da utilização se você tiver alguma alergia. E não é alergia assim, vou ter fechamento de glote, vou ter que ir para o hospital. Não. É uma alergia mesmo superficial que você vai... se você usar aquilo com constância, mesmo tendo um problema, não tendo um problema prévio, o que vai acontecer? Você pode ter e pode desencadear coisas mais sérias, porque você está alimentando essa alergia no teu corpo, né? Então, isso funciona como qualquer outra forma de controle de alergia, tá? Exatamente. A Sonizé falou aqui que às vezes um dos óleos nos dá mais sensibilidade. Exatamente. Então tem óleo que vai dar mais, não é óleos de óleos, é óleos de óleo essencial, né? Um óleo dá mais alergia que o outro e mais sensibilidade no caso. Então você tem que se cuidar, né? Uma coisa que funciona muito para mim, muito, tá? É um SOS para insônia. Sabe quando você acorda à noite que você perde o sono? Às vezes você vai muito ao banheiro, ou às vezes você, sei lá, tem um cachorro latindo aqui do lado, alguma coisa que acontece, você perde o sono. Eu nem passo na mão, esfrego e inalo. Eu abro o frasco, que está na minha cabeceira, e eu coloco, né? Eu respiro profundamente umas 5 vezes, fecho o frasco e fico quieto na cama. Não tem como não dormir. Para mim, é realmente excepcional. Claro que precisa ver se para vocês vai funcionar da mesma forma, tá bom? E às vezes eu passo até, como eu uso bigode, fica mais fácil. Eu passo uma gota de óleo no meu bigode e eu fico inalando aquela gotinha ali, né? Agora, quem não tem bigode, fica mais difícil mesmo. Sabe Vic Vaporub, quando a mãe da gente antigamente fazia, enfiava o Vic Vaporub dentro da narina, para você ficar cheirando a noite inteira? Então, você pode usar aqui, perto da narina, você pode usar uma gotinha, molhando assim com o dedo, né, passando, para você ficar respirando mais tempo. Então, são todas formas de inalação, né, formas um pouco diferentes, dependendo muito das pessoas aí para você usar e vai ajudar no relaxamento. Então, esse é o Adaptive, gente. Adaptive é realmente fenomenal e quem ainda não testou, teste. Quem ainda não usa, compre, porque realmente é fantástico mesmo. Tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês. E, claro que agora a gente vai abrir para as perguntas aí, mas antes a gente, né, interrompe a gravação aí. Tá bom, pessoal? Obrigadão.